Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. Este áudio que você acabou de ouvir foi a primeira radionovela do Brasil, A Busca da Felicidade, que apesar da primeira transmissão de rádio ter sido em 1922, a radionovela só veio a ser transmitida em 1941. Entrava no ar a primeira transmissão de rádio no Brasil, em 1922, exatamente no dia 7 de setembro. No início, o aparelhinho atualmente tão esquecido era uma raridade. Somente famílias com muito dinheiro podiam se dar ao luxo de ter em casa. Quando a rádio se tornou mais popular, com um preço mais acessível, nasceram as primeiras radionovelas, inspiradas na dramatização das tramas literárias. No início, era muito comum que fossem realizadas a radiofonização de uma peça teatral, que começava e terminava no mesmo dia. Na Rádio Nacional, por exemplo, todos os sábados tinham um programa chamado Teatro em Casa. O primeiro a criar uma história que durava mais de um dia, isso é, seriada, foi Amaral Gurgel. Era chamada de Gente de Circo, em 1941. E foi na década de 40 que as radionovelas passaram a fazer parte da programação das rádios. A Rádio São Paulo foi uma das que mais produziram esse tipo de programa. Os roteiristas mais importantes da época eram Olegário Passos, Monete Delpitia, Alfredo Palacios. A principal característica da radionovela é o seu tipo de narrativa, definido como narrativa folhetinesca. E seguindo esse contexto, a primeira do gênero no Brasil foi produzida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O nome era Em Busca da Felicidade, que ouvimos na abertura do começo do programa, e que se trata de uma adaptação de um texto cubano, feito por Gilberto Martins. Além dessa produção, outras duas são consideradas um marco do rádio brasileiro, que é Fatalidade de Oduvaldo Viana e Mulheres de Bronze, inspirada em um folhetim francês. Na época da radionovela, era preciso passar toda a emoção, que hoje vemos na tela da televisão, para quem estava em casa somente através de sons. E é um sucesso absoluto. A produção é considerada uma das responsáveis pela chamada Época de Ouro da Rádio. Por muito tempo, as radionovelas brasileiras não tinham um texto exclusivamente criado para a produção. Eram adaptadas de folhetins de outro país, como por exemplo O Direito de Nascer, que foi um grande sucesso. A produção era adaptada de um texto do cubano Félix Cainete e tinha uma outra particularidade, a duração. Ela foi ao ar por 3 anos. As radionovelas eram feitas pensadas no público feminino, o que atraía os anunciantes interessados em vender os seus produtos para esse tipo de consumidor. Em 1944, uma pesquisa revelou que 69% de quem ouvia as radionovelas transmitidas na parte da manhã eram mulheres, seguida dos homens, 19%, e das crianças, 10%. O auge das radionovelas aconteceu um pouco antes da entrada da televisão em cena. Nessa época, as rádios possuíam uma excelente equipe de atores e principalmente de sonoplastas, responsáveis pelos efeitos sonoros que faziam quem estava em casa sonhar. Um dos principais nomes da sonoplastia foi o Gel de Castro, que trabalhava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era preciso muita criatividade para criar os sons necessários, que fizeram com que os ouvintes entendessem o que estava acontecendo nas radionovelas. O fogo e a chuva, por exemplo, eram feitos com o mesmo recurso, papel celofane amassado, que deveria ser feito lentamente bem perto do microfone. Claro, que exigia uma certa prática para fazer os dois sons distintos. Uma outra curiosidade sobre as novelas do rádio é que elas não tinham uma duração praticamente fixa, como existe hoje nas produções televisivas. Elas poderiam durar 2 meses, mas também poderiam chegar a 2 anos. A mais longa durou 3 anos, e foi O Direito de Nascer. Uma das radionovelas de criação 100% nacional e que fez grande sucesso, sendo posteriormente adaptado para a televisão, foi Jerônimo, o Herói do Sertão. O folhetim radiofônico foi criado por Moisés Whitman e no ano de 1953. As aventuras do personagem Jerônimo foram transmitidas em nada mais nada menos do que 96 radionovelas. Alguns nomes que merecem destaque na produção de radionovelas do Brasil são
Gilberto Martins, Amaral Gurgel e Oduvaldo Viana. E mais uns atores, Mário Lago, Dias Gomes, Janete Clar, Mário Brazini, Ivani Ribeiro, Alfredo Palácios e Gabriel Alves. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi a grande referência para as radionovelas no Brasil. De 1941 a 1959, foram transmitidas pela emissora 907 produções feitas por 118 autores. Desses profissionais, 23 foram os escritores de 71% das radionovelas da Rádio Nacional. Veja alguns dos nomes mais importantes e quantas novelas cada um deles criaram. Oduvaldo Viana fez 75 radionovelas, Gastão Pereira Silva também fez 75 radionovelas e Gabriel Gutenberg, que fez 64. Já dá para imaginar que com a chegada da televisão, não só as radionovelas, como também o próprio rádio perderam o prestígio e os seus ouvintes, para o que vinha a ser a novidade. E claro, as agências publicitárias e os comerciantes estavam mais interessados em direcionar suas verbas e investir na televisão, onde ficou difícil para as rádios continuarem a produzir suas radionovelas, que tinham um custo muito alto. Até a década de 1960, algumas rádios ainda conseguiam fazer radionovelas, mas resistiram até os primeiros anos de 1970, quando acabou de vez com o gênero radiofônico. E foi nessa época que grande parte das radionovelas começaram a ser adaptadas para a televisão. Muito bom essa história, né? Aposto que muitos de vocês não sabiam que essa paixão por novela vem de tão longa data, não é? Querem mais conteúdo assim? Então não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E até o próximo programa. Tchau! Quando a rádio se tornou mais acessível, o auge. Mania de fazer calma. Vai de novo. Não. É pequeno. Não precisa. Eu tenho uma hora que eu... Ficou bom. Dá pra cortar, ficou rapidinho. Tá.